Oi, pessoal. Hoje eu não tô sozinha, ó. Com meu filho de 4 patas. Esse é o Guri. Ele tem esse nome porque ele nasceu quando eu morava em São Paulo. E aí lá ninguém é guri, né? Lá são meninos ou são garotos. E ele era o único macho no meio de um monte de maninhas. Então ele ficou sendo, como era filho de gaúcho, ele ficou sendo o Guri. O Guri tá dando um tchau pra vocês porque hoje eu não vim aqui pra dar aula, vim só pra dar um recado, tá bem? Então, desce, Guri, que eu tenho que falar com os meus meninos e meninas. Olha só, maior chuvão lá fora, friozinho, a tia aqui, ó, hobbyzinho, barulhinho de panela de pressão, dona de casa, total. Eu vim dar um recado, que eu vou deixar no drive esse videozinho aqui, é só recado, não é aula, a respeito da AV2 de História, que é segunda-feira agora, dia 25, tá bem? Depois de amanhã. Conforme eu prometi, eu daria um tempo para vocês fazerem a atividade da AV2, que não é prova. É uma atividade, mas é um trabalho que está pipocando na minha cabeça há muito tempo, desde que a gente ainda estava em aulas presenciais. Bom, o que acontece? Vocês lembram que quando eu falei sobre a fundação de Rio Grande, falei também sobre os índios que viviam na Ilha dos Marinheiros, né? Na época em que a cidade começou, né, a existir através da construção de um forte. Eu não lembro exatamente qual foi o aluno naquele dia em que a gente estava conversando, foi 19 de fevereiro, a aula do dia 19 de fevereiro, foi quando eu falei sobre o aniversário da cidade. Naquele dia, alguém disse assim, foi um menino, disse assim, tia, eu vi um índio no cassino, eu estava caminhando com a minha mãe na avenida e eu vi um índio usando o celular e eu achei muito engraçado. Bom, naquele dia eu conversei com vocês a respeito dos índios de antigamente e dos índios de agora, né? Como é a vida deles. As coisas boas e as coisas ruins. E naquele dia eu também entendi que eu precisava falar mais com vocês sobre isso. Eu percebi que meus alunos tinham uma visão muito romantizada do que é ser índio. E também veio uma pergunta engraçada, quando eu falei que tinha uma reserva, não chega a ser uma reserva, porque para ser uma reserva indígena precisa de outras coisas, mas que tinha um acampamento ali no cassino, né, no antigo camping municipal, e que eu não tinha certeza, mas parece que tinha também um outro grupo perto do Povo Novo. E aí alguém perguntou assim, tá, tia, mas e onde é que eles caçam e pescam? Então reforçou a ideia de que vocês precisam ter mais informações a esse respeito, de como é a vida do indígena hoje, tá? Bem, dia 19 de abril foi dia do índio e a gente não estava juntos. Eu deixei, naquele dia, naquela conversa, eu deixei e pensei assim, ó, no dia 19 de abril, né, estávamos começando março, não, ainda era fevereiro, foi aniversário da cidade. Era fevereiro e eu pensei, vou deixar para abril, que vai ter dia do índio, então no dia do índio eu vou falar com eles sobre isso. Mas o dia do índio passou assim, durante a quarentena. Então, eu aproveitei a nossa nossa AV2 de História para fazer esse trabalho, tá? Bem, eu estou em contato com um filho de uma amiga minha, que ele é motorista de van escolar. E esse filho dessa minha amiga, ele transporta as crianças indígenas, só um pouquinho que meu telefone está tocando. Ele transporta as crianças indígenas que vivem ali no acampamento do Povo Novo, eles estudam no Colégio Pedro Bertoni, que é uma escola pública estadual que tem no Povo Novo. Esse filho da minha amiga, ele é motorista da van e transporta essas crianças. Então, assim, ó, ele me passou o telefone do cacique, que é o chefe deles. O nome do cacique é Eduardo. Eu achei muito interessante, né? Porque a gente pensa que um índio vai ter um nome assim, bem índio, né? Não, ele tem um nome brasileiro, porque ele é um brasileiro, tá? Então, o nome do cacique ele me passou o telefone, ó, telefone, não é nada de absurdo, o índio tem um telefone, é um índio atual, tá? E eu estou em contato com eles, então eu soube que a gente tem duas possibilidades da gente conhecer melhor a realidade dessas pessoas. A gente pode fazer uma visita para eles, lá onde eles vivem, ou a gente pode convidá-los a virem até a nossa escola
nos visitarem e trazerem muito desse conhecimento que nós não temos, né? Que vocês não têm. E acabar com essa ideia, como eu falei, romantizada, de que índio é um sujeito que anda pelado, caçando e pescando, tá? Ainda existem muitas tribos no Brasil que vivem nessas condições, mas também há muitas que não estão mais nessas condições, especialmente as nossas aqui da Ilha dos Marinheiros, que a gente já nem vê mais índio por ali. Muito bem. O que a gente vai fazer como AV2 então? Eu ainda não sei se nós vamos visitá-los ou se eles vêm nos visitar. Isso é uma conversa que eu ainda vou ter depois com os pais de vocês, ver quais são as condições para esse intercâmbio. Mas a verdade é que a gente vai, de alguma forma, se aproximar deles, tá? E também a gente tem que ver a questão do coronavírus, né, gente? A gente não sabe ainda em que momento nós vamos poder estar próximos uns dos outros, né? Porque tá tudo muito incerto, tá? Mas agora nós vamos dar início a esse trabalho. Se a gente vai conseguir concluir depois, aí já depende da situação do corona, tá? Mas nós vamos dar início a esse trabalho com a nossa AV2 a partir de hoje, porque a prova de vocês é segunda-feira, a avaliação, né? Não é uma prova, né? Então, mas é que a palavra prova tá aqui na minha cabeça. É uma avaliação, tá valendo a nota do trimestre, né? Então, vai ser na segunda, vai estar valendo até a meia-noite, tá? Mas eu tô dando esses 2 dias de sábado e domingo antecipadamente, porque daí fica mais fácil para os pais ajudarem vocês na tarefa que vocês terão. Bom, primeira tarefa e a mais importante nesse momento, tá? A avaliação vai ser em duas etapas. A primeira, desta vez vai ser uma provinha ao contrário. Em vez de eu fazer perguntas, são vocês que vão fazer perguntas, certo? Então, a tarefa de vocês é montar um questionário com 10, tá? 10 perguntas que vocês gostariam de fazer a essas pessoas que são indígenas, brasileiros atuais. Então, são 10 questões de curiosidade de vocês. O que vocês gostariam de perguntar? Vai haver um momento em que a gente vai se encontrar com eles. E nesse momento, o que vocês gostariam de perguntar? Claro que terão algumas perguntas repetidas, então depois eu vou juntar tudo e montar um questionário só. Mas nesse momento, cada um de vocês vai fazer 10 questões, tá? Vão criar essas 10 questões, vão digitar essas 10 questões de preferência ou escrever, mas com uma letra, aquela letra que eu entenda, tá? Pode ser escrito à mão, não precisa ser digitado. Se puder digitar, melhor, facilita a minha compreensão do que vocês enviam. Se não tiver condições de imprimir, de digitar, desculpa, se não tiver condições de digitar, escreve à mão no caderno de história as 10 questões, tira foto, tá? E envia. Vocês vão enviar no e-mail de sempre, aquele e-mail onde vocês, os pais mandam as tarefas, todos os temas, tá bem? Então, isso tem que ser enviado para mim na segunda-feira. Esta é a nossa avaliação, mas não é só isso. Tem mais uma coisa, que aí entram os pais para ajudar vocês. Vocês viram que a Ilha dos Marinheiros era habitada por indígenas, de 2 etnias, na verdade, né? Mas vamos ficar por aqui, habitada por indígenas. Então, vocês vão construir uma maquete da Ilha dos Marinheiros antiga, não essa ilha de agora, a ilha antiga, tá? A ilha dos indígenas. O que é uma maquete? Os pais vão saber, mas eu vou dizer. É uma pequena reprodução, como se fosse fazia a ilhazinha direitinho, feita com material de sucata. Gente, o que eu quero que vocês usem na construção dessa ilha? Papelão de caixa de supermercado, pedrinha, gravetinho de planta para fazer árvorezinha, arroz, feijão coladinho. O que vocês pensarem, tampinhas de refrigerante, material de sucata, não é para nenhum pai sair fazendo compras, não é para gastar nada, é para fazer com aquilo que vocês têm em casa, tá? Então, eu acho que o máximo que vocês vão ter que possivelmente sair atrás é de alguma caixa de papelão para fazer a base, né? Mas assim, ó, caixinhas de fósforo, palitos, qualquer coisa que possa ser utilizada para transformar nas coisas que deveria ter na ilha naquela época. Os índiozinhos vocês podem fazer também com
com tampinhas, com caixinhas, ou até utilizar aqueles bonequinhos meninos que tem aqueles Forte Apache, sabe? Aqueles brinquedos assim que tem soldadinhos e tal. Às vezes tem uns índiozinhos. Podem usar peninhas. Gente, criatividade de vocês. Essa maquete, o que vocês vão mandar? Uma foto dela. A foto vem agora junto com o questionário e a maquete fica guardada, bem guardadinha, lindamente, para trazer no primeiro dia de aula presencial e colocarmos em exposição na escola, tá bem? Então, vamos retomar o trabalho. 2 coisas para me apresentar segunda-feira, no e-mail normal de entrega de trabalhos. 1. Questionário de 10 perguntas que vocês gostariam de fazer aos indígenas. 2. Foto da maquete da Ilha dos Marinheiros na época da fundação da cidade. Não esqueçam, lembram da história de que os alemães não quiseram ficar em Rio Grande, por quê? Porque era tudo areia, 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 tá? Então isso também é um elemento que vocês podem usar na maquete. Areia, água em volta, não esqueçam, é uma ilha, tá, gente? Se é uma ilha, é cercada de água toda a volta. Então, aguinha em volta, que pode ser feito com papel, pode ser feito com lãzinha, o que vocês quiserem, barquinhos, o que vocês quiserem, daí vai da criatividade de cada um. Façam lindas maquetes, aproveitem para brincar com papai e mamãe, né? Bota o papai na parada, a mamãe está trabalhando a semana inteira em cima dos exercícios. Bota o pai aí, tá bem? Brincar nesse dia de chuva aí, construir a maquete, construir as 10 perguntas e tá feito história, tá bem? Beijo grande para vocês, muita saudade. Ainda vamos fazer muitas coisas boas juntos, mas agora só assim, de longe. Desculpa o barulhinho da panela de pressão, mas o almoço tem que continuar, tá bom? Beijo, gente. Eu amo vocês, tudo, seus porqueiros.